A graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Que Deus possa abençoar a todos e todas nesse dia, independente se você faz parte da Igreja Metodista Marechal Hermes ou se não faz, que Deus os alcance a todos com graça, com bênção, que Deus possa falar através desses estudos que estamos realizando, que Deus possa falar ao coração e à vida de vocês. Que Deus possa instruí-los no caminho que se deve andar. Que Ele fale a verdade. E Ele fala sempre a verdade, mas que a verdade dEle, a vontade dEle, seja conhecida por cada um de nós. E que vivamos essa verdade. Quero orar agora. Senhor Deus, soberano e eterno Pai, agora eu peço, Senhor, que Tu venha abençoar esse momento de estudo, momento de reflexão, que Tu venha nos abençoar, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que Tu venha nos instruir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu venha, Senhor Deus, a falar ao coração, à vida e à mente do Teu Filho e da Tua Filha, em nome de Jesus. Me use, Senhor, como canal da Tua verdade e da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos estudar hoje sobre o período monárquico na história do povo de Israel. Monarquia é quando quem está no poder é um rei ou um imperador. E a partir do estabelecimento de uma monarquia se coloca no poder uma dinastia. Ou seja, uma família passa a governar. Então esse poder monárquico ele é passado de pai para filho, com exceção de Saul, que após a sua morte, os seus descendentes aptos a governar não existiam mais. E aí foi colocado no poder Davi. Mas aqui nesse texto que lemos hoje, nós vemos que foi instituído porque Deus ouviu um clamor do povo. Mas não era a vontade de Deus. Não era a vontade de Deus que fosse colocado um rei sobre o povo de Israel. Não era a vontade do Senhor que fosse colocado esse rei governante, um rei humano. E não é a vontade de Deus que política e fé se misturem. Graças a Deus, por bem da própria igreja, e a história da igreja nos mostra que todas as vezes que política e religião se misturavam, quem saiu perdendo era a própria igreja e o reino de Deus. Nós vemos isso em países do norte da Europa, quando a igreja lá está afundando, porque houve essa mistura. Vemos no próprio Estados Unidos, que muitos aqui falam, mas a igreja lá está em franca decadência. Política e fé e religião, elas têm que caminhar juntas, não misturadas, não confundidas uma com a outra. Isso não é vontade de Deus. E a própria Bíblia nos narra sobre isso, e nós vemos isso também no Novo Testamento. Nós vemos essa separação. Graças a Deus vivemos no Estado laico. Graças a Deus. Agradeça a Deus. Vamos estar lendo em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, nos fala o seguinte: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram os subornos e perverteram os direitos. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e tens filhos, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora o rei sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel. Como disseram: dá-nos um rei para que nos governe.
Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo o quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que tirei do Egito até hoje. Pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei. E disse-lhe: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no caminho dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram diante deles, e os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vos lhe serei por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz, estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos do rei: volte cada um para a sua cidade. Amém? Então, monarquia, como eu falei, é um governo onde quem manda é o rei ou o imperador. O povo de Israel, diante de um quadro na mentalidade deles de instabilidade, pois ele viu os sucessores de Samuel como juízes, viam que eles eram corruptos, e percebendo que ao redor, as nações ao redor eram chefiadas por reis, chegaram a Samuel, que era o juiz, que era aquele, que nós falamos na aula anterior, no estudo anterior. Vemos que o juiz era aquele que tinha função política, militar, função de julgar também as causas. Então chegaram até Samuel e pediram: queremos um rei. Os outros povos têm um rei, você já está velho, não confiamos nos seus filhos, então dai-nos um rei. Samuel vai até o Senhor, e o Senhor expressa a vontade dele, que não era a vontade dele que Israel tivesse um rei. Mas obedecendo, mas respeitando o clamor do povo, ele permite que Samuel declare. Mas, contudo, ele faz uma advertência para que Samuel falasse quais eram os deveres do rei, quais eram as obrigações que o rei exigiria, que o governo humano exigiria. E o povo, mesmo assim, ele insiste. Nós vemos que, com exceção de Davi e uns poucos lá na frente, todos os reis de Israel e Judá, tanto que houve a divisão, Israel, Reino do Norte, e Judá, por causa dos reis, cada um ficou com um rei. Israel entrou num período muito complicado de decadência, com exceção de Davi. Até mesmo Salomão, que num determinado momento era um rei muito sábio, muito justo, em virtude do seu redor, ele acabou se corrompendo, abandonando inclusive Deus, aderindo a religiões estranhas, e se tornou um rei extremamente déspota, extremamente autoritário, cruel, inclusive.
E isso é um perigo que Deus queria prevenir e estava prevenindo, mas Israel não ouviu, né? Então, esse contexto desse texto, nós vimos, né, que Israel estava organizado em tribos, bem como na época do governo de juízes, nós vivemos isso. Era um tempo de adaptação, de mudanças, um tempo de instabilidade. Vimos que também nas lições anteriores, né, a terra de Canaã, Israel passou a observar os costumes dos povos ao seu redor, como consequência adquirindo seus hábitos culturais, os seus costumes, os seus cultos inclusive. Não bastasse essas práticas, também desejavam ser como eles. Isso é terrível. Cristão, alguém que esteja na igreja querendo ser como quem não está na igreja. Isso está acontecendo muito. Mas o povo ali, eles queriam ser como os povos que estavam ao seu redor, né? Por isso pediram um rei. Iniciou-se assim uma nova fase da história de Israel, tempo de monarquia. Samuel foi um importante líder na história de Israel, atuando como juiz, sacerdote, profeta. Ao longo da sua vida chegou a ungir 2 reis. Em sua velhice, preparou e designou seus filhos, Joel e Abia, para serem juízes em seu lugar. Nós lemos aqui no versículo 2. O que não agradou aos anciãos de Israel por serem inclinados, esses filhos deles serem inclinados à avareza, ao suborno, insatisfeitos pelos filhos, como eu falei, e por fazerem mau uso do posto de juiz, insatisfeitos com isso, pediram que lhe desse um rei. Muito embora a queixa estivesse centrada na infidelidade dos filhos de Samuel, os anciãos eles acabaram revelando o principal motivo dessa reivindicação. Eles estavam vendo as nações vizinhas e queria imitá-las, pois outras nações tinham rei. E eles, na cabeça deles, se sentiam inferiorizados por não terem um rei, né? Ou seja, eles tinham um rei que era Deus e negaram esse Deus para ter um rei humano e acabaram sofrendo e pagando um preço muito caro por isso. Cuidado com a substituição que você está fazendo na tua vida. Cuidado. Muitos estão substituindo Deus pela figura de um homem. Cuidado. Cuidado. Em grande maioria, aliás, em sua totalidade, quando se faz isso, acabamos sofrendo muito. Cuidado. Tudo indica que desde os tempos de Gideão, alguns israelitas já desejavam um governo centralizado na figura de um rei, a fim de formar um exército, de defender o povo do ataque inimigo. Gideão recusou tal convite ao responder: não dominareis sobre vós, nem tampouco seu filho dominará sobre vós, o Senhor vos dominará. Juízes 8, versículo 23. Após a morte de Gideão, o povo ainda insistiu com Jefté para que ele governasse. Juízes 11, versículo 6. Insatisfeitos com a injustiça do regime vigente, pediram a Samuel que o sistema de governo em Israel fosse modificado e que um rei passasse a liderá-los. Deus atendeu a essa solicitação, apesar dos riscos que esse sistema de governo trazia, pois o monarca tanto poderia ser um instrumento de Deus a favor do povo, como um instrumento de opressão. E nós vemos isso na história de Israel, que isso se tornou verdade. Muitos reis se tornaram instrumentos de opressão junto ao povo, até mesmo levar o povo ao afastamento de Deus. Vários reis, Acabe foi um desses. Acabe era descendente de Davi, e o povo pagou um preço muito caro. A memória da escravidão no Egito não pôde livrar Israel de submeter-se mais uma vez ao domínio de um rei. Israel não conseguiu perceber que, ao assumir o sistema de governo da monarquia, ou seja, de um rei, estaria reproduzindo a forma de outros povos, em especial o cananeu, que era o povo ali bem próximo a eles. Avaliou que havia de ruim na liderança dos juízes, mas deixou de avaliar as consequências que teria com a monarquia. Não avaliaram.
infelizmente, muitas pessoas não avaliam as consequências dos seus atos e de suas decisões. Avalie. Se eu tomar essa decisão, pense assim, o que vai acontecer comigo lá na frente? Se eu tomar tal decisão que nesse momento parece ser a mais justa e a mais ideal, e lá na frente, o que vai acontecer? Será que vai ser bom para mim? E para isso nós temos que consultar a Deus e obedecer à voz do Senhor quando Ele falar, e não agir pelos nossos próprios interesses e vontades. Amém? Buscando o direcionamento de Deus para que Ele nos revele, e Ele vai nos revelar, para que Ele mostre, e Ele mostra a decisão e a escolha que devemos ter. Cuidado com as decisões impensadas, cuidado com as decisões movidas pelo momento, pelas emoções. Cuidado, cuidado, cuidado. Invariavelmente, as pessoas que tomam decisões irrefletidas, decisões tomadas no calor do momento, acabam lá na frente se dando mal, porque não pensaram nas consequências dos seus atos. Isso fala muito da maturidade, né? As pessoas maduras, amadurecidas mentalmente, emocionalmente, elas refletem, elas colocam peso, né? Se eu tomar essa decisão, o que isso vai gerar? Isso é um sinal de maturidade. Mas, infelizmente, dentro das igrejas, pessoas ainda são imaturas espiritualmente, tomam decisões movidas pela emoção, movidas pelo ardor do momento, e lá na frente sofrem as consequências dessas decisões. Na caminhada espiritual, as avaliações são importantes, meu irmão. A avaliação é muito importante. Elas nos ajudam a enxergar o que pode e precisa ser modificado. Porém, ao avaliarmos a nossa vida cristã e a vida da nossa igreja, não podemos nos esquecer da nossa responsabilidade e compromisso com as mudanças que buscamos. Se você quer ver mudança na tua igreja, comece a mudar você mesmo, a princípio. Ao invés de apontar a mudança, de colocar no outro a culpa e a jogar no outro a mudança, mude primeiro em você, para que essa mudança primeiro seja real na sua vida e essa mudança possa gerar mudanças na sua vida e na vida da igreja, da sua família, em nome de Jesus. Amém? As avaliações feitas pelos israelitas identificou algumas falhas e isso levou o povo a agir, a fim de promover as transformações que queriam. Sem uma ação, todo o movimento se torna apenas especulação e não gera crescimento, não gera amadurecimento. As avaliações não podem ser feitas de forma parcial, com um olhar negativo, condenatório ou destruidor. Pelo contrário, se desejamos que elas promovam mudanças para o bem, precisam ser feitas com sabedoria, buscando, acima de tudo, continuar no centro da vontade de Deus. Buscar sabedoria, ter sabedoria, buscar que essa sabedoria venha do alto, lá de cima. Amém? Eu vejo, infelizmente, nas igrejas evangélicas do nosso país, porque uma coisa deu certo na igreja do fulano, ele quer trazer para a sua igreja também. Deus tem um mistério na igreja dele, Deus tem um propósito para que tal movimento ocorra na igreja dele. Então, em nome de Jesus, busque o que Deus quer para a nossa igreja, para a nossa vida. Porque algo acontece de bom e certo na vida do outro, nós queremos reproduzir e imitar o que acontece. E não vai dar certo, não é assim que funciona. Não é assim que acontece. Vemos aí movimentos dentro das igrejas, né, que se repetem, modismos que ocorrem dentro das igrejas e que infelizmente as pessoas acabam imitando sem buscar ser a vontade de Deus para a sua igreja. Vemos pessoas reproduzirem atos e atitudes de outras pessoas sem perguntar a Deus se aquilo que acontece, está acontecendo na vida das outras pessoas vai ser o melhor para a sua vida. Em nome de Jesus, não reproduza modelos, não reproduza modismos. Infelizmente, dentro das igrejas evangélicas tem muita modinha, muitos modismos
muita coisinha, né, que as pessoas imitam sem buscar essa ideia de vontade de Deus. Tem muito mover que não tem nada espiritual, é mover carnal dentro das igrejas, que não tem nada de espiritual. Mas as pessoas, por falta de sabedoria, acabam imitando o mover que acontece na igreja do fulano e beltrano. Cuidado, meu irmão, minha irmã, você vai estar se amaldiçoando e amaldiçoando a igreja. Cuidado. Vemos aí uma série de modismos que aqui em vídeo não vou citar, mas que tem rondado as igrejas, vários tipos de modinhas, de modismos, que não... Porque a pessoa vê na igreja, acha bonito, ou vou colocar na minha igreja também, vai ficar bonito. Não é isso. Deus tem algo novo em cada vida, em cada igreja, em cada comunidade. Creia nisso. Busque sabedoria. Buscar sabedoria é você pesar os prós e os contras, é ver que aquela atitude, o que aquela atitude vai gerar de consequência. Em nome de Jesus. Então vimos que após avaliar a liderança dos juízes, o povo de Israel desejou que algumas mudanças acontecessem entre eles. Avaliar a caminhada de fé buscando mudança é sempre importante. Não estou dizendo que seja importante. É importante nós avaliarmos. Será que eu estou no caminho certo? Será que a minha igreja está no caminho certo? É uma avaliação. E o que necessita mudar? O que a minha vida necessita mudar para que eu esteja no caminho certo? O que a igreja necessita mudar para que esteja no caminho certo? Né? Então avaliar é importante. Não, mas essa avaliação não pode estar distante dos propósitos de Deus, né, para nós e para a igreja. Quando buscamos a nossa vontade, ignoramos a vontade de Deus, entramos num caminho perigoso. Precisamos estar no centro da vontade de Deus. Precisamos estar cientes de que nossas escolhas, seja quais elas forem, sempre trarão responsabilidades das quais não podemos fugir. E sempre trarão consequências boas, se essa decisão for pautada de acordo com a vontade de Deus, ou decisões más, se estiver centralizada na nossa carne e na nossa vontade. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus fale com o teu coração, tua vida e tua mente, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Quero orar agora. Senhor Deus, abençoe a vida do teu filho e da tua filha. Abençoe esse dia, Senhor. Que seja um dia abençoado, um dia de tranquilidade nos lares, nas vidas. Que tu venha estar com cada um dos teus servos e servas, abençoando-os, Senhor, com paz, abençoando suas vidas de forma integral, em nome de Jesus. Seja, Senhor, com cada vida. Seja, Senhor, com cada um dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, seus lares, suas famílias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Meu irmão, minha irmã. Amém? Fique com Deus. Fique com o Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?